Meus amados irmãos, bom dia. Hoje é domingo de Páscoa, dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia em que certamente gostaríamos de estar juntos na comunhão da igreja, reunidos em torno do nome de Jesus. Mas por conta das circunstâncias causadas por esta pandemia, nós estamos em casa. Ainda assim, nós celebraremos ao Senhor. Os nossos corações estarão unidos em gratidão, louvor e adoração àquele que ressuscitou para nos levar para a vida eterna. Por isso, nesta manhã, o culto do Senhor será um pouco diferente. Será pela internet, através deste vídeo, contará com a participação de alguns irmãos da igreja e isso deverá aquecer os nossos corações para que a expectativa do dia em que estaremos juntos novamente se aumente ainda mais. Então, aproveite este tempo, este momento que temos juntos, cada um no seu lar, para prestarmos o culto que somente ao Senhor é devido. Assim, somos convocados para o culto do Senhor por meio de sua palavra, no Salmo 138, no verso 1, que diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Que seja assim o seu domingo de Páscoa, em louvor e gratidão ao Senhor. Ouçamos o prelúdio e nos preparemos para o culto do Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada do jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim.
A palavra do Senhor nos convoca para o momento de contrição, tempo oportuno para confessarmos os nossos pecados ao Senhor, sabendo que Ele é rico em perdoar. O profeta Jeremias, no capítulo 31, no verso 33, nos diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, confiadamente, confessemos os nossos pecados ao Senhor, na certeza de que Ele é rico em nos perdoar. Nós vamos orar silenciosamente e após eu quebro este silêncio de oração, fazendo uma oração audível. Oremos ao Senhor. Santo Deus, estamos com os corações unidos, ainda que impedidos de estarmos reunidos fisicamente na tua casa. Contudo, diante de ti, lembramo-nos acerca das nossas faltas, das nossas falhas. Lembramos não apenas que somos pecadores, mas recordamos dos pecados que temos cometido, especialmente nestes dias onde a nossa fé tem sido testada, provada. Por vezes nos vemos amedrontados, não conseguindo ver os teus propósitos em toda esta situação. Contudo, ó Pai, pedimos perdão quando a nossa fé vacila. Pedimos perdão porque, ao invés de nos enchermos da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito, gastamos este tempo tão importante com preocupações outras que não são tão relevantes diante da nossa missão de falarmos a respeito do Cristo ressuscitado. Tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia quando abrimos mão da nossa missão em detrimento de quaisquer outras missões, para que assim a nossa mente seja voltada completamente para o Senhor. Que nós aprendamos a ter contentamento vendo o Senhor, vendo o que o Senhor está fazendo em nosso meio, e que isso encha o nosso coração de alegria e nos encaminhe para mais perto de Ti. Perdoa as nossas faltas, ó Deus, recebe a nossa oração, tem misericórdia de nós e dá-nos da Tua paz que excede todo entendimento. Assim, seguiremos para o centro da Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda no texto de Jeremias, no capítulo 31, agora no verso 34, lemos a palavra de Deus. Diz-nos assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Maravilhosa palavra de Deus, que nos garante que pecado confessado é pecado perdoado,
que nos garante que o Senhor tem prazer em nos perdoar e se dar a conhecer a cada um de nós. Deus nos abençoe e assim sigamos em paz. Nós vamos louvar ao Senhor e eu quero convidar você, mesmo no seu lar, a unir os seus corações aos corações dos nossos irmãos Joel e Ruth e assim vamos louvar ao Senhor. Sair com triunfo e glória, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todo vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu no grande vencedor. Eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tua
tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, ó Pai. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa. Nesta manhã nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 43. Atos 10, 34 a 43. Diz assim a palavra: Então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhas de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Agora, vamos unir os nossos corações ao coração do nosso irmão presbítero Celso Sampaio e vamos orar, adorando ao Senhor. Vamos orar, irmãos, uma oração de adoração e louvor nesse instante. Vamos abaixar nossas cabeças para fazermos esta oração. Altíssimo Deus, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus que tem grande misericórdia, imensa graça, nós te adoramos, porque só Tu és o nosso Deus, aquele que cuida de cada um de nós. És o verdadeiro Deus, o único Deus. Por isso nós
te adoramos nesse instante. E louvamos o teu nome, Senhor, por teus grandes feitos em nossas vidas. Tens nos amparado, protegido, guiado e segurado com mão firme as nossas vidas. Reconhecemos o teu grande amor por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que voluntariamente se ofereceu em sacrifício vivo para nos livrar da condenação eterna, perdoando os nossos pecados. Glória e honra e majestade estejam diante de ti, pois és digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao momento de edificação na Palavra de Deus e por ela mesmo somos convocados no Salmo 138, versos 4 e 5, onde nos diz assim: Render-te-ão graças, Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Palavra de Deus. Preparemos os nossos corações para ouvirmos a exposição da palavra de Deus. Nós vamos ter uma participação musical e logo após o nosso irmão presbítero Marcelo Arcanjo fará a oração por iluminação. É o nome tão
Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia em que o Teu Filho ressuscitou, e nós somos imensamente gratos a Ele. E neste momento em que a Tua Palavra vai ser lida e explanada, que o Senhor nos dê sabedoria. Ilumina os nossos corações, a nossa mente, o nosso ouvido, para ouvir a Tua Palavra. Palavra essa, Senhor, que não volta vazia. Faz o que o Senhor deseja. Que o desejo do nosso coração seja de ouvir sempre a Tua voz, como temos ouvido. Ilumina-nos, ó Deus. Nos dê sabedoria vinda do alto, para entendê-la, praticá-la e sermos transformados por ela. Nós somos gratos ao Senhor. Que cada família, Senhor, seja atingida e nos seus lares, cada membro, com a palavra que o Senhor já revelaste ao coração do reverendo Diego. Por isso nós te agradecemos pelo momento em que vivemos, difícil, mas importante para o nosso crescimento e para o nosso ensino. Por isso nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 28, dos versos de 1 a 10. Mateus, capítulo 28, dos versos de 1 a 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão, é o que diz a palavra de Deus. Você deve ter percebido que os desdobramentos acontecidos na sexta-feira da Paixão fazem com que o texto que lemos ganhe contornos absolutamente especiais. Porque na sexta-feira, os discípulos e amigos de Jesus tiveram contato com aquela cena brutal, aquela cena violenta, onde o Senhor foi pendurado no madeiro, humilhado, açoitado, de maneira que aquela violência faz com que os corações dos discípulos e amigos de Jesus
entrem num estado de medo. Eles retornam para casa, se trancam e passam o sábado absolutamente em silêncio. Do outro lado, as autoridades judaicas e romanas que arquitetaram, do ponto de vista humano, toda aquela situação, querem garantir que a influência de Jesus seja devidamente exterminada. Por isso, os sacerdotes e os fariseus vão até Pilatos pedindo que ele permita a presença de guardas no sepulcro de Jesus, para garantirem que ninguém haveria de tentar violar aquele lugar, levar o corpo de Jesus, para manterem assim a ideia que havia sido difundida amplamente de que Jesus haveria de ressuscitar. Como eles não acreditavam nisso, queriam garantir que ninguém tentasse continuar a história de Jesus. Na cabeça deles, então, colocar Jesus num sepulcro, remover ele e colocar lá uma grande pedra na entrada, colocar guardas para assegurar que ninguém haveria de levar o corpo de Jesus, estaria então encerrada a história de uma vez por todas. Pensaram que foram vencedores. Mas aí entra o texto que nós lemos. Porque aqueles irmãos e irmãs, discípulos e amigos de Jesus, estavam aguardando as primeiras horas do domingo. A sua fé naturalmente está abalada. No registro de outro evangelista, eles vão nos dizer que aquelas mulheres vão levar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Contudo, o registro que lemos, que é o registro de Mateus, apenas nos relatam que duas mulheres chamadas Marias, Maria Madalena e uma outra Maria, de que elas foram então até o túmulo de Jesus no findar do sábado, nas últimas horas do sábado, para chegarem lá de frente ao túmulo nas primeiras horas do domingo. Eu gostaria de rapidamente fazer uma leitura novamente do texto e gostaria que você acompanhasse junto comigo com a sua Bíblia aberta, para que você perceba o quanto os efeitos da ressurreição não tiveram apenas aspectos acerca da vitória da vida sobre a morte. De fato, é este o significado da ressurreição de Jesus. A garantia plena, total, inviolável de que por conta do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição, nós então temos acesso à vida eterna. Nós temos verdadeira esperança. Nós podemos crer no amanhã. Nós sabemos então, por conta da ressurreição de Jesus, que a morte não tem mais domínio sobre nós, não é a última palavra sobre as nossas vidas. Portanto, a ressurreição tem implicações eternas. Mas a ressurreição também tem implicações acerca do que os discípulos estavam vivendo naquele momento. A ressurreição de Jesus não significaria, de maneira alguma, que a partir de agora eles então simplesmente haveriam de esperar a hora em que haveriam de morrer neste mundo para abrirem os olhos na eternidade. De maneira alguma. Ainda havia uma missão a ser cumprida. A ressurreição, portanto, resolve as questões do além, do porvir, mas resolve também questões da imanência, do hoje, do aqui, do agora, da maneira como vivemos. Sobretudo, a ressurreição de Jesus traz restaurações. E restaurações importantíssimas para as nossas vidas. Lembre-se que o que aqueles discípulos
e discípulas, amigos de Jesus, tinham diante de si eram o medo por conta de toda aquela circunstância. O líder do movimento de Jesus, o líder do movimento havia sido preso e executado. O líder que fez com que multidões afluíssem para ele. O homem que, de alguma maneira, despertou a inveja e a raiva tanto dos romanos quanto das autoridades judaicas, agora está morto. E isto implicaria necessariamente em que os seus discípulos, os seus seguidores, se sentissem ameaçados. É para o medo que eles estão olhando, é o medo que eles veem. Mas perceba que no texto que nós lemos, a restauração da visão, ela está presente do início ao fim. Veja, o primeiro verso, como lemos, nos mostram as duas Marias indo até o túmulo de Jesus, até o seu sepulcro. Elas querem ir lá para vê-lo. Mas ao chegarem lá, o texto nos relata que houve um grande terremoto, de maneira que todos que estão nessa cena são afetados e atingidos. Os guardas, as duas Marias. É uma cena absolutamente apocalíptica, né? Um terremoto acontece. E o texto nos relata que este terremoto acontece porque um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e se assentou sobre ela. O verso 3 fala acerca do aspecto do anjo. Eles eram absolutamente reluzentes. Perceba que esta ação do anjo, em que facilmente vem, remove a pedra e se assenta sobre ela, parece ser quase uma ironia. É como se eles dissessem, esse é o plano infalível de vocês? Esta é a maneira que vocês descobriram que vão garantir que a influência, a autoridade, o poder de Jesus seja retirado? Então, facilmente, o anjo remove a pedra e se assenta sobre ela. O verso 4 diz que os guardas, eles ficaram absolutamente atônitos, apavorados. Veja que uma nova ironia acontece. Aqueles que foram colocados ali para garantirem que Jesus era uma farsa, acabam sendo as primeiras testemunhas de que aquilo que Jesus havia dito era real. São as primeiras pessoas a saberem que, de fato, eles crucificaram não apenas um líder, não apenas um homem, mas eles crucificaram o Filho de Deus. E esta cena deixou aqueles guardas tão nervosos, tão amedrontados, que o texto nos diz que eles ficaram como se estivessem mortos, desmaiaram. Mas aí, o texto nos relata que os anjos, então, se dirigem àquelas mulheres. E vai falar especialmente diante de tudo aquilo que elas estão vendo. Primeiro, o anjo diz a elas que elas não deveriam ter medo daquilo que elas estavam vendo. Não temais. Segundo, o anjo diz que sabe o que elas estão querendo ver. Diz o texto, ainda no verso 5, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Elas vão até o túmulo porque elas querem, segundo a narrativa de Mateus, elas querem ver Jesus morto, ainda no sepulcro. Contudo, os anjos dão a boa notícia de que elas não vão ver aquilo que elas estavam querendo ver. Diz o verso 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E ainda atônitas, elas são
convidadas pelo anjo para terem a visão da realidade. E aí o verso 6, no finalzinho, diz: vinde ver onde ele jazia no passado. É como se os anjos dissessem: vocês vieram até aqui para tentarem ver o corpo de Jesus, mas nós estamos convidando vocês a verem que ele não está mais aqui. Aqui era onde ele jazia, mas ele ressuscitou. Diante de tão boa notícia, os anjos dizem àquelas mulheres: e depois depressa, no verso 7, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Por que elas precisavam ir depressa e anunciar isso aos discípulos? Porque no final do verso 7 ele diz: digam que Jesus ressuscitou, digam para irem para a Galiléia, porque Jesus está indo para lá, ali o vereis, é como vos digo. E aí o texto vai nos dizer, no verso 8, de que aquelas mulheres, as duas Marias, se retiram desta cena apressadamente, e o texto vai fazer um registro muito interessante. Diz o texto que elas saem dali apressadamente, tomadas de medo e grande alegria. Que sentimentos tão paradoxais! Medo e alegria ao mesmo tempo. Eu penso que nós só sentimos esses dois elementos, nós só nutrimos esses dois sentimentos diante de momentos realmente muito especiais. Eu me lembro, por exemplo, quando a médica colocou o Gabriel, meu filho, no meu colo assim que ele saiu, pouco tempo depois que ele saiu da barriga da Priscila. Naquela hora eu senti medo, mas ao mesmo tempo uma alegria indizível. Não apenas nesse momento, mas já quando tivemos a notícia de que a Priscila estava grávida, naquele momento nosso coração se encheu de alegria, mas um certo medo bateu lá também. E agora, como vai ser? Será que vamos dar conta? Será que vamos conseguir? Eu já ouvi inúmeros relatos de outros pais falando acerca de momentos semelhantes com seus filhos. Quando eles se casam, por exemplo, alguns pais já me disseram que nutrem este duplo sentimento, medo, porque os filhos agora vão alçar outros voos, mas ao mesmo tempo alegria de vê-los crescerem, amadurecerem. Já ouvi relatos, por exemplo, de pais e mães quando falam acerca dos seus filhos que vão morar num outro bairro, numa outra cidade, às vezes num outro país. O coração fica com um pouquinho de medo, fica um pouco apertado, mas ao mesmo tempo feliz por saber que eles estão crescendo, né? Estão desfrutando de conquistas que eles batalharam e trabalharam para isso. Mas em muitas outras situações, não apenas nestas relações familiares, mas quando você consegue um emprego novo, ao mesmo tempo que você fica feliz pelo emprego novo, você às vezes sente um pouco de medo, inseguro, preocupado, não sabe se vai dar conta, não sabe se vai atender a contento, enfim, inúmeras outras situações que nos são realmente importantes, fazem com que nós, às vezes, vivamos essa complexidade de dois sentimentos tão antagônicos, o medo e a alegria. Mas diz-nos o texto que quando aquelas mulheres apressadamente, com medo e alegria, vão na direção dos discípulos para dizerem a eles sobre o fato de que Jesus havia ressuscitado, de que deveriam ir para a Galiléia,
Jesus então se coloca no caminho delas. Diz o verso 9: e eis que Jesus veio ao encontro delas. E aqui no versículo 9, duas vezes nós vamos recorrer ao texto original, ao texto grego, que vão nos dar indicações muito preciosas. A primeira é que este termo, Jesus veio ao encontro delas, no original, ele também pode ser traduzido como Jesus se deixou ver por elas. Olha a visão aparecendo mais uma vez aqui. É como se elas estivessem apressadas no caminho, Jesus estivesse junto com elas, mas em dado momento ele se revela, ele se deixa ver. E quando ele se deixa ver, ele mais uma vez faz com que o coração delas então resolvam aquele dilema de dois sentimentos antagônicos ali presentes. Jesus diz a elas: salve. A palavra salve, que foi traduzido por João Ferreira de Almeida por salve, é a palavra kairete em grego, que também significa alegrem-se. Aqui então é como se Jesus estivesse dizendo para elas: vocês estão com alegria e medo no coração, mas esqueçam o medo, apenas se alegrem. O texto diz que quando elas viram Jesus e ouviram esta palavra vindo de sua boca, elas então se lançaram aos pés dele, lhes abraçaram, adoraram a Jesus. E aí o texto no versículo 10 termina com Jesus dizendo: então de uma vez por todas, não temais, e de avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, porque lá eles me verão. Veja quanta preciosidade estes 10 versos nos trazem acerca da visão. Então, a partir de tudo aquilo que nós ouvimos aqui, e olhando para o texto, eu queria nesta manhã fazer 2 simples reflexões sobre o significado daquela manhã de domingo. A manhã tão esperada pelos discípulos de Jesus. Uma manhã que reverbera até hoje nas nossas vidas, no nosso dia a dia, porque foi naquela manhã de domingo que a história do mundo foi modificada. A história das nossas vidas foram modificadas. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição, nós então tivemos acesso ao Pai, nós tivemos acesso à vida eterna. As coisas do porvir foram resolvidas e garantidas totalmente em Jesus. E agora, a ressurreição gera efeitos na nossa vida prática. A primeira coisa que nós vimos desde o início desse texto, então, é que a ressurreição de Jesus restaura a nossa visão. A ressurreição de Jesus restaura a nossa visão. Você já deve ter percebido em inúmeros outros textos bíblicos como a visão é importante. Como que, por meio daquilo que vemos, corremos o risco de estarmos amedrontados, como aconteceram com os discípulos, e amedrontados ficamos emudecidos, nos fechamos em nós mesmos e temos dificuldades tremendas para cumprirmos a missão que o Senhor deixou para nós. Nós somos igreja porque Jesus ressuscitou. Essa é a resposta a todas as questões da nossa existência. Jesus ressuscitou. Nós, por vezes, nutrimos a ideia de que Jesus só existe para resolver as coisas que nós não conseguimos resolver. Mas, na verdade, a ressurreição de Jesus é a resposta para todos os dilemas da nossa existência.
se nós nos vemos com a esperança diminuída, a resposta para esta situação é o fato de que Jesus ressuscitou. Se nós enfrentamos crises relacionais, seja no aspecto conjugal, seja no aspecto com os filhos, seja no aspecto com outras pessoas, nós nos lembramos que Jesus ressuscitou. Se nós enfrentamos dias difíceis, onde o medo parece querer bater a nossa porta, a resposta para isso é que Jesus ressuscitou. Meus irmãos, nós temos uma facilidade enorme de distração de atenção. Os nossos olhares, muito rapidamente, muito facilmente, podem perder o foco. Mas nós nos lembramos que a Igreja de Jesus, ela é levantada e constituída por Ele para que não perca o foco nele, na sua vontade, naquilo que Ele está fazendo. Visão restaurada é a visão que aprende a olhar para Jesus em quaisquer circunstâncias. Como que nós vemos a Jesus? Nós vemos a Jesus por meio da fé. Nós vemos a Jesus porque nós cremos em tudo aquilo que Ele disse. Assim como no texto que lemos, olha, aconteceu como Ele disse. Ele ressuscitou, vai acontecer como Ele disse. Vão para Galiléia, porque Ele vai estar lá, vai acontecer como Ele disse. Nós temos a nossa visão restaurada para aprendermos a olhar tão somente para Jesus. A igreja vê a Jesus por meio da fé e não faz outra coisa senão aprender a caminhar desta maneira. A igreja que aprende a ver Jesus por meio da fé, tal como aquelas mulheres, aprendem então a adorar, a se prostrar diante de Jesus, a reconhecer o seu senhorio e a sua soberania, a sua majestade sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo no meio de uma crise sem precedentes. Mas no meio de toda esta crise, a nossa visão deve estar voltada para Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a maior crise que qualquer homem poderia ter. É assim que nós respondemos a todas as notícias ruins que chegam todos os dias dos mais diversos meios. Jesus ressuscitou. Diante de tantos números que temos visto, que se configuram como notícias ruins, a boa notícia do Evangelho, que nos dá esperança, que nos impulsiona para seguirmos em frente, que faz com que a gente consiga ter alegria em meio a dias difíceis, é a notícia, a boa notícia do Evangelho de que Jesus ressuscitou. Jesus, percebam, irmãos, não mudou a realidade externa daquelas mulheres. Elas, antes daquele evento, sabiam que haveriam de ser perseguidas e depois também. Ao ressuscitar, Jesus não eliminou os inimigos, os contrários. Eles permaneceriam lá, permaneceriam inimigos. Os planos que foram arquitetados para matar a Jesus continuariam sendo feitos para atingirem também a outros discípulos e discípulas de Jesus. Jesus não mudou a realidade externa, mas Jesus mudou a visão daquelas mulheres. Elas estavam querendo encontrar uma coisa e os anjos disseram para ela: vejam, ele ressuscitou. E depois o próprio Jesus se coloca no caminho delas e diz para elas: olha, alegrem-se. Encontrar com Jesus Cristo vivo muda, restaura a nossa visão, coloca a nossa visão no devido lugar. Nós seguimos em frente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Uma outra coisa que aprendemos nesse texto é que quando a nossa visão é restaurada por Jesus através de sua ressurreição, é exatamente aí que os nossos corações são impulsionados para a missão. Não sei se você percebeu, mas a missão das duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria, como chama o evangelista Mateus, antes de anunciarem a todas as pessoas que Jesus havia ressuscitado, primeiro elas precisam anunciar aos discípulos, porque os corações deles estavam muito semelhantes aos delas quando chegaram naquela sepultura. Antes de haver o grande comissionamento, ou a grande comissão que Jesus vai dar aos seus discípulos para irem a todo mundo, levarem o evangelho a toda criatura, antes disso, eles precisam ser os portadores dessa boa notícia. Hoje, certamente, nós gostaríamos de nos encontrar na igreja. Hoje, certamente, nós gostaríamos de ver as crianças correndo nos corredores, nós gostaríamos de ter participado da escola dominical, gostaríamos de estar no culto, de participar e ouvir uma belíssima cantata que certamente seria preparada, mas o Senhor nos preparou este tempo absolutamente diferente. E aí a pergunta que nós nos fazemos é não apenas aquilo que nós esperávamos ver, mas o que nós estamos vendo agora. Porque este tempo que temos vivido de isolamento social, ainda assim é um tempo que nos permite o anúncio. É um tempo em que os nossos corações precisam estar plenos desta verdade de que Jesus ressuscitou. Os medos de hoje que correm todos os dias e que aparecem nas mídias e nos jornais, esses medos tentam nos encarar, tentam nos enfrentar, e a maneira como nós respondemos a eles é a partir desta verdade de que Jesus ressuscitou. Eles não podem impedir este anúncio. Os corações dos discípulos precisavam daquela boa notícia. Nós precisamos desta boa notícia, a fim de que o nosso coração encontre satisfação, a fim de que o nosso coração encontre paz e a certeza de que estes tempos, eles vão passar. Nós nos encaminhamos na certeza de que nós somos agora estes portadores da mensagem de que Jesus ressuscitou, a verdadeira mensagem de esperança. Nós não podemos ficar perdidos. A nossa visão precisa ser restaurada. Precisamos olhar para Jesus, para que aí nós tenhamos coragem, capacitação para anunciarmos aos outros a verdade de que Jesus ressuscitou. Imagine, essa semana eu ouvia uma entrevista com um pastor e ele falava sobre este tempo. E ele dizia que nós precisamos realmente aproveitar esta oportunidade de reflexão e pensarmos sobre a nossa visão de igreja. Porque muitas vezes acabamos pensando na igreja apenas como nas atividades dominicais, no culto que temos e tudo aquilo que nós desfrutamos. Isso é bom, é saudável, é uma alegria e é por isso que nós estamos com saudade. Mas também pode ser perigoso. Porque, na verdade, nós fomos chamados para uma missão. E aí, quando nós fomos forçados a ficarmos em casa sem poder ir para a igreja, nós fomos para a internet. E louvado seja Deus pela internet.
Graças a Deus que temos a internet e temos esta possibilidade de nos comunicarmos, de unirmos os nossos corações, ainda que não estejamos juntos fisicamente. Mas imagine, e se agora acontecesse um cataclisma mundial e a internet fosse derrubada, caísse, não funcionasse mais, se todas as operadoras entrassem em crise e não conseguissem mais estabelecer as conexões, o que nós faríamos? Ainda assim, nós seríamos chamados para sermos igreja. Ainda assim, a nossa visão precisaria estar completamente voltada para o Senhor, para que nós tivéssemos, então, condições de anunciá-lo e de dizer a este mundo que os dramas que eles têm vivido só encontram resposta no fato de que Jesus foi enviado a este mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos pecados, como um ato de amor do Pai, para satisfazer a ira de Deus que estava direcionada para o nosso lugar. E assim termos acesso à vida eterna, assim termos paz com Deus. Meus irmãos, nós vivemos um desafio sem precedentes. Nós jamais imaginaríamos estar vivendo essa situação. Mas o Senhor Jesus está vivo, continua no controle de todas as coisas, está cuidando e sustentando a sua igreja. E nós devemos olhar para Ele, porque a missão não parou, a missão continua. Mais do que nunca, nós devemos atender ao que disse Jesus, quando falou para os seus discípulos: vejam, os campos estão brancos, estão prontos para serem semeados. Devemos ser confrontados com o fato de que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Devemos ser confrontados com o fato de que muitas vezes nós deixamos de anunciar a Jesus ressuscitado para aquelas pessoas que trabalham conosco, que são da nossa família. Achamos que vamos ter uma oportunidade à frente, achamos que teremos um dia melhor, uma situação melhor. Mas agora, diante dessa pandemia, nós vimos e fomos expostos à verdadeira fragilidade da vida. Um vírus microscópico que é tão frágil a ponto de ser eliminado com uma boa lavagem de mãos ou com álcool em gel. Se não for eliminado, é capaz de tirar a vida de uma pessoa. A vida é frágil. As incertezas acerca do tempo foram expostas. Mas mais do que isso, foi exposto a nós a necessidade de que nós devemos voltar os nossos olhares para Jesus, para que assim tenhamos condições de anunciá-lo e dizer a todos que ele venceu a morte, que ele ressuscitou, a fim de dizer a todos de que, como cantamos, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Sendo assim, irmãos, que esta Páscoa, que vai ficar marcada na história, que certamente será uma Páscoa inesquecível, seja uma Páscoa em que a ressurreição de Jesus restaure a sua visão e coloque ela na direção dele, sem olhar para a direita ou esquerda. E que, olhando para Jesus, nós então sejamos impulsionados por meio do Santo Espírito de Deus para o anúncio, para gastarmos o nosso tempo na quarentena, as nossas possibilidades, para usarmos as redes sociais, para usarmos o telefone, para usarmos o vídeo e tantos recursos que temos à nossa disposição para falarmos de Jesus. Não gaste o seu tempo com outras questões menores. Não gaste o seu tempo em disputas de qualquer ordem que seja.
Nesses dias, o mundo precisa ouvir que Jesus ressuscitou, está vivo e está cuidando da sua criação. Que Deus te abençoe. Que a beleza desta manhã de Páscoa alcance o seu coração, alinhe a sua visão e te impulsione a falar de Jesus por onde quer que você andar e com quem você estiver. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Graças te damos porque, por meio de Jesus, nos foi garantido o acesso ao Pai e à vida eterna, de maneira que aqueles que pertencem ao Senhor jamais podem ser tomados. Louvamos o teu nome porque não há nada que nós façamos ou deixamos de fazer que faça com que o Senhor nos ame menos ou retire de nós esta salvação, porque a salvação foi conquistada e garantida por Jesus na cruz do Calvário. E ao vencer a morte, ressuscitando ao terceiro dia, garantiu a nossa entrada na vida eterna, mas também nos legou uma missão enquanto estamos aqui. A missão de termos a nossa vida completamente direcionada por Jesus, de termos a nossa existência totalmente entregue a Jesus, de que o ritmo da nossa vida não é ditado pelas circunstâncias, pelos medos ou dificuldades que aparecem, mas única e exclusivamente por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ao mesmo tempo, mesmo nas dificuldades de hoje, somos chamados a testemunhar, a falar e mostrar que Jesus ressuscitou, de que Ele é a verdadeira esperança. Nós desejamos que os nossos corações sejam completamente ensináveis, a fim de que quando este tempo passar, nós não voltemos ao que éramos antes deste tempo de isolamento social, mas que ao voltarmos, seja a nossa visão completamente única de que a nossa missão é fazermos novos discípulos e discípulas de Jesus, de que a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas é de que o anúncio da ressurreição alcance mais e mais corações. Esta é a oração que fazemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, lembramos da bondade do Senhor. O Senhor é bom e mesmo em meio a toda esta situação que temos vivido, temos provado da sua bondade e dos seus paternais cuidados para com as nossas vidas. Por isso, nós não podemos deixar de agradecê-lo. Agradecê-lo porque Ele ressuscitou em nosso favor. Agradecê-lo porque o seu amor se renova em nossas vidas todos os dias. Agradecer por tantas bênçãos recebidas, tantos livramentos que temos tido da parte de Deus nesses dias. Enfim, temos inúmeros motivos para agradecer. Agradecer também pela vida dos aniversariantes ao longo desta semana. Agradecer porque não nos tem faltado provisão, o Senhor tem nos abençoado e tem também nos dado a oportunidade de sermos fiéis a Ele, devolvendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Portanto, vamos orar agradecendo ao Senhor. Oremos com nosso irmão, presbítero Edmar. Apresentemos agora, neste momento, os nossos motivos de gratidão a Deus e invoquemos o nome do Senhor Jesus. Oremos, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo que Tu és. Agradecemos a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelo que Tu tens feito na nossa igreja, pelo que Tu tens feito na vida de cada irmão hoje, Senhor Jesus, que pertence à Igreja do Riachuelo e à Tua igreja, Pai.
Nós te somos gratos, Senhor Jesus, por inúmeras bênçãos, porque Tu provê o nosso alimento, porque, Senhor Jesus, Tu estás presente sempre em nossas vidas. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, queremos neste momento também depositar diante dos Teus pés, do Teu trono de graça, todos os nossos pedidos, anseios, as nossas necessidades. Senhor, rogamos a Ti para que o Teu Santo Espírito venha e intervenha, Senhor Jesus, nos problemas que cada um aqui possa estar passando, Senhor. Seja de doença, seja pelo desemprego, seja, Senhor Jesus, pela parte financeira que hoje muito, Senhor, assola nós brasileiros, a todos que diante dessa situação tão difícil, Senhor, nos coloca, Pai. Mas a Tua palavra nos ensina que mesmo nas provações devemos, Senhor Jesus, estar alegres, porque a provação produz perseverança em Ti, Senhor. E por isso nós teremos a certeza e temos a certeza de que Tu estás adiante de tudo e no controle de nossas vidas, Pai. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Agradecemos a Ti também pelos aniversariantes da nossa igreja, que no momento não, Senhor Jesus, não tenho os seus nomes, mas eu quero agradecer por cada um deles que completará o seu ano de vida, Pai. Que as Suas bênçãos caiam sobre suas vidas, Pai. Que a Tua mão, Senhor Jesus, esteja protegendo a cada um, a cada família, Senhor Jesus, representada. É por isso, Senhor, que nós estamos aqui, neste dia, neste domingo de ressurreição, para louvar o Teu santo nome, para agradecer a Ti pelo que Tu és e para, Senhor Jesus, adorar-Te por toda a eternidade, para que as nossas vidas vivam em adoração para contigo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, antes de terminarmos a nossa celebração nesta manhã, queremos fazer alguns anúncios à igreja. O primeiro deles, alguns irmãos entraram em contato perguntando sobre a possibilidade de termos a ceia online, como muitos têm chamado. Contudo, nós compreendemos e assim fomos orientados pela Secretaria Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil de que nós devemos nos abster desta modalidade. A palavra do Senhor é muito clara quando nos diz que o contexto da realização da ceia do Senhor se dá na reunião da igreja e não em nenhum outro cenário diferente deste. Sabemos que não estamos em casa por escolha própria. Estamos tecnicamente forçados a ficar em casa. Contudo, esta não é a primeira vez que isso acontece na história da igreja. Este tempo é o tempo de lamento, é o tempo do pranto, é o tempo da saudade mesmo. E isso, pense, faz com que valorizemos ainda mais a ceia do Senhor e a reunião da igreja. Portanto, aguardemos o dia em que o Senhor nos concederá a graça de estarmos reunidos novamente, para assim celebrarmos a ceia do Senhor. Alguns irmãos têm feito durante a semana, têm usado o aplicativo Zoom para reunião. É um aplicativo de videoconferência. Nós, com os adolescentes, temos nos reunido todas as segundas-feiras e tem dado certo. E agora nós queremos então fazer uma convocação geral à igreja. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós vamos tentar uma reunião com um grupo maior, pelo aplicativo Zoom. Então, se você ainda não tiver este aplicativo no seu celular e desejar participar dessa reunião,
Baixe o aplicativo, crie a sua conta, que na quarta-feira, às 19 horas, eu irei disponibilizar o link da sala de conferência nos grupos da igreja. E aí você poderá acessar e nós teremos um tempo juntos para conversarmos um pouco, matarmos um pouco da saudade, ainda que virtualmente, e, naturalmente, vamos orar e vamos nos encontrar em torno da palavra de Deus. Então, nesta quarta-feira, às 19 horas, se você desejar, é só acessar o link que eu vou disponibilizar nos grupos da igreja para que a gente tenha um tempo juntos. Queremos lembrar aos irmãos a respeito dos dízimos e ofertas, tão importantes neste momento. A igreja tem os seus compromissos que continuam vigorando e por isso nós contamos com a generosidade do coração dos irmãos. O Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem sustentado os irmãos e por isso, neste tempo, mais do que nunca, a nossa fé tem sido provada, e especialmente na área financeira. Por isso, nós queremos lembrar aos irmãos sobre as maneiras que os irmãos têm de manterem-se fiéis, devolvendo os seus dízimos e entregando as suas ofertas. A primeira delas, e a nossa sugestão, é que você transfira o valor pelo internet banking, por transferência online, né? Transferência bancária. Estão aparecendo aí os dados da conta da igreja para que você possa fazer desta forma. É uma forma segura, você não precisa nem sair de casa para fazer esta operação. Contudo, se por algum motivo você não trabalha desta forma, ou não tem como fazer desta maneira, a Junta Diaconal está mobilizada através do presidente da Junta, nosso irmão Diácono Rodrigo, e também os nossos irmãos Diácono Bruno Borba e também o nosso irmão Diácono Cláudio. Eles estão todos os domingos, de 9 horas da manhã às 13 horas, disponíveis para irem até a sua residência, buscarem os seus dízimos e as suas ofertas e levarem diretamente para a igreja. Eles estão orientados quanto às medidas de segurança, precaução, quanto à sua saúde e à saúde dos irmãos. Por isso, para que este procedimento seja possível, você deve entrar em contato com o nosso irmão Diácono Rodrigo, ligue para ele, converse com ele para que ele possa agendar um horário. E um desses 3 diáconos que nós citamos aqui poderá então ir até a sua residência e trazer o seu dízimo, a sua oferta para a casa do Senhor. Nós continuamos orando, pedindo que Deus renove sobre as nossas vidas as suas bênçãos e assim consigamos cumprir com todos os compromissos que a casa do Senhor tem. Deus os abençoe. Meus amados irmãos, nós estamos nos encaminhando para o término desta nossa celebração especial nesta manhã. Palavra do Senhor, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 4, nos indicam a maneira como devemos viver em meio a este tempo. Diz-nos assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É o que nos diz a palavra de Deus. Sirva ela de consolo, sirva ela de direcionamento para a sua vida. Recebei então, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer.
chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. E que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, infinito de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco, e convosco permaneça não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Fiquem agora com o pós-lúdio e, ao final, uma pequena surpresa para aquecer o seu coração, alimentar um pouquinho a saudade e nos dar a certeza de que, pela graça do Senhor, em breve estaremos juntos. Um grande abraço. Deus abençoe. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu, é vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória em a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se